atrás, falei, pô, tô gostando mais de ensinar e educar do que ficar tomando decisão aqui com fundo de investimento. E aí fui para esse caminho de educação e research voltado direto para pessoa física. E é um mundo muito diferente, vocês devem saber, É. né, cara? Pô, galera, o fundo ali, você tá. Ah, quero ver se eu vou ganhar 10 bases, 20 bases, 0,10, 0,20 nesse No tri, dia, né? no dia, no semestre. Pô, pessoa física nem tá olhando isso, cara. Te liga, o cara que tá olhando foca o médio e longo prazo, né? Pô, então é uma dinâmica totalmente diferente. Então fui me adaptando isso daqui, né? Mas basicamente essa é a trajetória. Mas é legal você comentar isso, porque a gente muitas vezes acha que é um viés só de quem não acompanha tanto o mercado de perpetuar o passado, né? O Uhum. passado recente. Você falou dos fundos que mais performam, a gente tem essa experiência que a gente vê também isso, geralmente vai para os fundos que melhores performaram nos últimos 12 ou 24 meses. Mas a gente, como analista também, eu passando por alguns ciclos de mercado, você só vai aprendendo isso com o cabelo branco, mesmo com o Sim. tempo, né? É. Porque muitas vezes no cenário, é o que a gente estava falando em off aqui, no cenário que tá todo céu de brigadeiro, todo mundo pega as melhores margens, joga para frente, o menor juro joga para frente. Não, o mais doido, cara, que, pô, trabalhei em asset a maior parte do tempo, né? E aí depois vim para research para pessoa física. Quando você tá em asset, na gestora, ali tocando o mundo do institucional, é mais difícil você se afastar desse consenso do que você tá numa research para pessoa física. Porque a gestora, né, cara, você tá numa gestora é o seguinte, quais são uma das suas metas? Além de dar retorno, é você não ficar tão diferente dos seus concorrentes. Sim. Tem lá aqueles fundos que são seus concorrentes, então, pô, às vezes você tá muito bem já posicionado no cara, nesse ranking. Você vai defender, né? Cara, você entendeu? Pô, tem uma convicção muito forte pro outro lado, mas o mercado tá com uma convicção forte diametralmente oposta. Se eu tiver errado, eu saio do primeiro e vou para último. Sim. Será que faz sentido e tudo mais? Então, é mais complicado você se afastar do consenso do mercado, estando em uma gestora de investimentos, do que estando numa research pessoa física. Eu nunca nem imaginei isso. Só fui perceber, me dar conta, depois de alguns anos já trabalhando com research voltada para pessoa física. Isso é o mal da indústria, na verdade, né? Mas uma coisa curiosa que o Gui falou, né, de quando, por exemplo, nos fundos IMA, o pessoal aplica quando vê que a rentabilidade bombou e daí o pessoal começa a entrar, porque fundo de investimento, diferente do título de renda fixa, o investidor olha olhando a rentabilidade passada. O título de renda fixa, ele olha olhando a rentabilidade futura. Isso é muito curioso, Exatamente. né? Porque num fundo IMAB, a pessoa só vai aplicar se ela olha lá a rentabilidade. Deixa eu ver como está a rentabilidade em 12 meses. Está super bem, está subindo do CDI. E o título de renda fixa, ele olha a taxa que você vai ter comprando o título hoje para frente. Então é curioso, porque se o cara olha um fundo IMAB hoje, ele não vai aplicar, porque a rentabilidade está ruim. Ele entra lá na plataforma de fundos, ordena, o IMAB, nos últimos 12 meses, apanhou, então ele não vai aplicar. Mas é o mesmo cara que, de repente, entra na plataforma do Tesouro, vê a NTNB IPCA mais 7,5, nossa, que ótimo esse papel, e compra, entendeu? Se você oferecer, ele vai falar, esse aqui é uma porcaria, não, esse aqui é excelente. Porque é justamente o jeito que é só você tá fazendo simplesmente uma leitura para um ativo olhando para trás e o outro olhando para frente, mas na verdade eles são a mesma coisa. Né? Mas isso é legal, cara, porque tem uma dinâmica diferente do mercado americano, que toda vez que você entra num fundo de investimento de renda fixa lá, ou você vai pesquisar um ETF, uma das primeiras coisas que tem é o yield to maturity, né? Que é a taxa média da carteira. E aqui no Brasil você não tem essa dinâmica. Muito gestor solta na carta e nem todos. E nem todos. E não fica uma rentabilidade, às vezes, muito em destaque. Lá nos Estados Unidos, não. Você entra em qualquer lugar, uma das primeiras coisas que aparece é qual que é a taxa média de retorno da carteira. Então, se é um gestor de fundo, sei lá, caiu aqui, vai uma dica para você, né? Tenta colocar isso, porque às vezes é o que o investidor pessoa física procura, né? Exato. Pô, o cara olha a rentabilidade passada, mas se ele passa a olhar a taxa de retorno média... É uma coisa de educação, né? De ensinar, porque muitas vezes o cara mesmo olhando ali, ele não consegue aplicar no fundo porque os últimos 12 meses foi ruim. É um bloqueio, imaturidade, é um bloqueio também, mental. Né? Imaturidade, porque como eu disse, são coisas que você aprende só com o tempo de mercado. Né? Assim, se você tem uma parte educacional que é importante, mas você vai aprendendo conforme você já viveu essa situação. Eu acho que passar pelo fato, ele te ensina muito mais do que alguém te contar. Né? Não, exatamente, cara. Essa é a nossa dificuldade, né? Como educador e tal, e recomendando investimento para pessoa física, é de tentar fazer ela aprender sem que ela precise passar pelos momentos negativos. Tipo, pegando a nossa experiência, ou experiência de livro, experiência de cenários que outras pessoas já vivenciaram. Essa é a maior dificuldade, porque normalmente o cara, ele fica reticente, ele fala, não é possível, cara, que um fundo IMAB, um cara que tá 12, 24, 36, 48, 60 meses atrás do CDI, seja uma oportunidade para o futuro. O cara olha,
O cara olha o cenário estressado e fala, só você que tá vendo isso. E o mercado inteiro quer que você falou do contrário. Tem uma outra coisa que aconteceu no mercado ano passado, que achei muito curiosa, também ilustra muito isso que a gente está falando. Se você olhar a captação que teve no ano passado dos fundos de debêntures incentivadas redeados para o CDI e dos fundos IPCA. Justamente por essa lógica de rentabilidade passada, os fundos de debêntures redeados para o CDI explodiram de captar. Você tem gestoras que captaram alguns bilhões de reais nos fundos de debêntures redeados para o CDI, e os fundos IPCA, ou seja, os fundos sem hedge, não captaram nada. Num momento onde todo o benefício do fundo redeado já tinha acontecido, né? Porque a abertura da curva de juros, né, essa NTNB indo de IPCA mais 5 para IPCA mais 8, que chegou a bater em algum momento, isso já aconteceu. Então, o benefício de você já estar redeado passou. Daqui para frente, a probabilidade de você ganhar dinheiro num fundo de debêntures redeado é muito menor, porque é como eu estou abrindo mão de todo o benefício de um eventual fechamento de curva que possa ter daqui para frente. Mas por essa dinâmica de rentabilidade de 12 meses, a indústria só conseguiu captar para esses fundos redeados. Então, eu batendo muito nessa tecla. Pessoal, vocês estão alocando no fundo errado, vocês estão alocando num fundo que o benefício dele já foi, né, que está redeado no momento que a curva abriu muito. Agora a simetria mudou totalmente, mas esse recurso continua lá. Então, muito provavelmente, o pessoal vai aprender da pior maneira. Sabe qual que é um outro ponto desse? Que a pessoa física ela faz algumas escolhas que, do ponto de vista, né, matemático, são irracionais.